Agora sim a gente fala de futebol. O Bahia iniciou um processo de reformulação no meio da temporada. Na última terça-feira, após a derrota para o Vila Nova, o presidente Marcelo Santana e o treinador Guto Ferreira afirmaram que o clube passaria por mudanças, com a saída de jogadores e outros profissionais e também contratação de reforços. A primeira alteração ocorreu na comissão técnica, com a demissão do preparador físico Heverson Pimentel. Ontem, torcedores fizeram protesto na porta do Fazendão. Os torcedores protestaram em frente ao Fazendão. O grupo utilizou faixas e cartazes para pedir mais empenho dos jogadores. A pressão do torcedor tricolor e a má fase na Série B já trouxeram consequências. A limpa no Bahia começou, nem o preparador físico escapou, mas 3 saídas geraram muitos comentários. A de Thiago Ribeiro, Rainer e Danilo Pires. Na sala de imprensa, o diretor de futebol falou sobre o momento difícil que o clube atravessa e anunciou mudanças. Nosso planejamento era que o rendimento fosse o melhor possível. Isso não vem acontecendo nos últimos jogos. E é comum em qualquer clube, quando você não tem o resultado esperado, quando o resultado que você planeja, você faça um ajuste. A gente sempre fala, ajustar a carga durante a competição, isso é normal. Esse acontecimento acontece em vários clubes e a gente está fazendo isso nesse momento. Nós fizemos uma troca técnica há cerca de 10 dias, 2 semanas, com a vinda do Guto e a nova comissão técnica. Tivemos 3 jogos que a comissão pôde avaliar os atletas que estavam aqui no dia a dia. Nós vamos trazer alguns reforços e, em contrapartida, nós temos alguns atletas que não permanecem. Existem possibilidades de negociações com esses atletas em andamento. E é uma situação normal de futebol que acontece em outros clubes e a gente está fazendo isso nesse momento. Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Bahia se reapresentou. O time só volta a disputar uma partida oficial no dia 15 de julho, quando enfrenta o Sampaio Corrêa fora de casa. Até lá, a expectativa é que sejam anunciados reforços e que mais jogadores que hoje fazem parte do elenco tenham o contrato rompido. Os torcedores prometem novos protestos. A tendência, enquanto o time não melhorar na Série B, e quando o time não dar uma resposta em campo, a gente vai continuar com os protestos. E nós já estamos aqui com o nosso comentarista esportivo, Expedito Magrini. Muito bom dia, Magrini. E vamos explicar aí essas mudanças do Bahia no meio da temporada. Será que mexe com a cabeça dos jogadores que ficaram? Exatamente. Bom dia, Laís. Bom dia, amigos do Bahia no Ar. O fato é que tudo começou errado quando o presidente vai a público depois do jogo contra a equipe do Vila Nova e expõe esses problemas todos, né? Ele fala, vai haver demissões, e aí você tumultua todo o ambiente. Já estava tumultuado, todo mundo se perguntando, e aí, quem que vai ser demitido, né? Quem vai embora, né? Isso era para ser feito numa reunião fechada com os jogadores e apontar, que é um direito do dono do time, do presidente do clube, como é o direito de qualquer empresa, contratar e demitir, faz parte, é um processo natural. Mas expor isso na mídia e também o próprio Guto Ferreira, ao dizer que o time estava mal preparado fisicamente, expõe também o preparador físico, por isso dançou o Heverson Pimentel, que é o fisicultor da equipe do Bahia. Daquilo que foi dito pelo presidente Marcelo Santana, esperava-se, como se diz na gíria, um listaço, né? Foi apenas uma listinha de compras, né? Uma listinha de criança de 9 anos que foi ao mercado pela primeira vez, orientado pelos pais. Então saíram Danilo Pires, Thiago Ribeiro, João Paulo Penha, Rainer, dispensados. O Rainer é do clube, é da divisão de base, né? E foi dispensado, deve ser emprestado para um outro clube. O Bahia está tentando, junto com o dirigente do Thiago Ribeiro, negociá-lo para o exterior e diminuir os custos, né, da demissão desse atleta. De qualquer forma, a expectativa agora é com a reposição desses atletas. Chegou o João Paulo, que na verdade veio para o Sub-20, emprestado pela equipe do São Paulo, né? Então o João Paulo chega, mas não é ainda parte deste reforço que o Bahia tem que fazer para repor as peças. Me causou surpresa o Danilo Pires, que vinha sendo utilizado como titular desse time. Havia se comentado, inclusive, a dispensa do goleiro Marcelo Lomba. Dizem que alô, Adelson, dizem que o Marcelo Lomba é desagregador. Dizem, mas ninguém prova, não é? Então, de qualquer forma, pensou-se
E se falou na dispensa do Marcelo Lomba, mas ficou resumido a esses 4 jogadores. E agora o Bahia passa aí 10 dias fora de Salvador, né, lá no sul do estado. Uma forma também de se livrar da pressão dos torcedores. A gente viu aí as imagens do protesto. E se livrar também da pressão e da especulação da própria imprensa esportiva, né, que fica querendo saber quem vem para o time, como o time vai ser escalado, inclusive, para o próximo jogo contra o Sampaio Corrêa fora de casa, né? Tem tudo isso. Exatamente. É uma estratégia até interessante utilizada pela diretoria de afastar nesse momento os jogadores desse clima tenso, saindo da capital, indo para uma cidade mais distante, Porto Seguro. Pode até ter pressão, mas não se iguala a uma pressão feita aqui como foi realizada ontem, um protesto pacífico, interessante. O local é exatamente esse, é no estádio, é lá na concentração, é onde o time treina, pacífico, sem agressão, sem nada. De repente algumas palavras mais exaltadas de alguns torcedores, mas eles ficaram lá até o início da noite e vão continuar atentos a essa questão até se pintar um reforço, porque na verdade não se pode deixar esse momento passar em branco, porque são 7 jogos e 6 derrotas e mais. O Bahia jogou antecipando essa rodada e ele pode perder 6 posições, correndo o risco de ao final dessa rodada terminar na 15ª colocação. Pode terminar na 15ª colocação. A gente tem a tabela aí do campeonato, vamos colocar aqui no nosso vídeo para a gente ver como é que está a situação do Esporte Clube Bahia. Magrini vai explicar para a gente aqui, né? Ele estava falando justamente dessas colocações. A gente tem aí o Vasco em primeiro, Atlético Goianiense em segundo, Ceará e CRB. Olha só, o CRB. Esse é o G4. Imagine, alguém imaginou que estariam aqui CRB, Ceará e Atlético? Jamais. Jamais. Imaginávamos Vasco, Bahia e Goiás no barato e Criciúma, né? Você tem CRB, Ceará e Atlético fechando essa zona de classificação. O Bahia ainda permanece nessa primeira página em 9º lugar, com 20 pontos e o saldo de gols, né? Marcado aí, você está conferindo o saldo de gols. Virando a página, a gente vê a possibilidade do Bahia chegar na 15ª colocação. Por enquanto, ele é o 9º, né? Virando a página, a gente confere aí, ó. Ele pode estar aqui na posição do Paysandu, porque os outros times vão jogar, Luverdense, Londrina, Havaí, Oeste e Paysandu podem passar o Bahia. Observe que ele chegando aqui na 15ª colocação, ele estará próximo da zona de rebaixamento. Pode acontecer ou não, depende dos resultados dos adversários que jogam, porque essa rodada ela foi fatiada. O Bahia jogou na terça, tem jogo hoje e tem jogo amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. Por isso o Bahia corre risco de chegar na 15ª colocação. E agora a gente fala do Vitória, porque ele anunciou o acerto aí com o meia Serginho, de 21 anos, revelado no Santos. O atleta desembarca hoje em Salvador para iniciar os exames e assinar o contrato de empréstimo com o Leão. Serginho atuou em Congo, em 5 partidas do Brasileirão em 2016 pela equipe paulista e vai defender o Vitória até o final da temporada. Pois é, 5 partidas aí, vem esse reforço pro Vitória. Vamos falar dele rapidinho. Olha só, quem viu o primeiro jogo do Bahia, foi um jogo... Do Vitória. Não, do Bahia, mesmo? Na temporada 2016, contra o Santos, um amistoso. Esse jogador esteve e fez um golaço nessa partida. É um meia esquerda, tem 21 anos, é novo e pode ser utilizado, pode suprir essa necessidade do Vitória no meio campo, um jogador de pé esquerdo. A gente tem também a tabela aí do Brasileirão da Série A. Vamos colocar aqui no nosso vídeo para a gente ver como é que está a situação do Vitória, bem rapidinho aí. Exatamente. Vamos pontuar o Vitória? O Vitória que aparece... Nem aparece na primeira página. Na primeira página não, ele vai aparecer na segunda página. Mais interessante é observar a distância dele para a zona de rebaixamento, né? Para o Z4. Pode virar, se possível, aí para a gente verificar. O Palmeiras, Corinthians, Grêmio e Santos. Os 4 primeiros colocados permanecem aí na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vitória segue em que colocação, Magrinho? A gente verifica agora. Agora, 13º. 13º, mas observe que é interessante observar que a partir daqui a gente tem o Coritiba com 14 pontos e o Vitória com 17. Então o Vitória tem 3 pontos à frente do Coritiba, que é o primeiro da zona de rebaixamento. Próximo jogo do Vitória, 7h30 da noite, domingo, contra o Fluminense. Aonde? No Barradão, 19h30. E o Vitória pode ter um resultado positivo em casa. Tem a ausência do Ramon, que foi expulso, não vai atuar contra a equipe do Fluminense. O Vitória pode utilizar o esquema 3-5-2 sem o Ramon. Muito obrigada, Magrinho. Eu me despeço aqui, agradeço a sua companhia. Um ótimo final de semana.